Então, relembrando as etapas da mediação, nós conversamos ontem, né, como nós já combinamos agora as nossas regras, e nós vamos começar essa etapa propriamente dita, da gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Então, cada parte vai relatar um pouquinho, a dona Penha, a Marina e o seu Francisco, vocês vão ter um momento de relatar o que aconteceu e como vocês se sentiram. Então, este momento vai ser para isso, para que vocês possam relatar o que aconteceu e como vocês se sentiram. Mas a gente tem que ter disposição, como vocês combinaram. Quem gostaria de começar a relatar o que aconteceu? Veja bem, Carmen. Você quer começar, Sim. Penha? Pode ser para vocês? Pode ser. Então, por favor, o que aconteceu, Penha? Alguns meses atrás, né, eles se encontraram numa situação, né, da casa e tal, né, para quitar a dívida, né, e receber a casa e tal. Só que aí eu fui e emprestei o dinheiro para eles, né, e ficamos combinados de todo mês, tá, eles debitando, né, na minha conta e eu pagando o empréstimo, né. Então, acontece que tem mais de 5 meses que eles não estão pagando, então ficou difícil, pesou no meu orçamento. Mas é porque a gente não está pagando, é porque a gente E está aí- Francisco, vamos lembrar a nossa regra. Agora a Penha vai falar e depois vai ter um momento de vocês falarem. Só para a gente lembrar do nosso combinado. Pode ser? Sei que a gente fica ansioso, querendo lá, tá colocando, mas vai ter o seu momento. E aí, eles não conversam, não chega para justificar, né? Porque do atraso e tal. Eu já liguei várias vezes, fui na casa, né? Meu esposo fica cobrando, eu tenho as minhas dívidas, desse jeito não dá. Então a gente conversou antes, eu me propus, né, a ter essa conversa, porque eu já fui lá também para conversar e não chegamos em consenso nenhum, né? Então agora... Conversou primeiro o quê? A primeira vez você me chamou de caloteira, Marina. tá? Marina, vamos lembrar a nossa regra. Na verdade, não deixa de estar, né? Primeiro, Penha, só lembrando, não ofender verbalmente e não interromper a outra. Vamos ouvir, vai ter o seu momento também. Aí eu fico nesse prejuízo enorme, porque o valor é muito alto, o meu salário, né? O orçamento da minha casa é pesado. Meu esposo arca com essa dívida toda, agora até meu carro está quebrado, eu preciso mandar para o conserto. E acontece que eu vejo, diz que anda passeando em shopping, fazendo Passeando no churrasco, shopping? né? Calma, Fazendo Marina. churrasco. Passeando no Marina shopping? e seu Henrique, Ah. só um minutinho, Penha. Vamos aguardar, calma. Vocês vão ter um momento de falar, então vocês vão explicar depois o que ela está colocando, colocar o de vocês. Pois não, Daí Penha? fica fazendo esse tanto de coisa, some, se trancam e não dão justificativa nenhuma. Tu não acha que eu tenho razão de estar cobrando isso? Continue contando, Penha. Então, aí eu, né, fui lá na casa, a gente não conversou, a gente fez o maior barraco lá mesmo, sabe? Lógico, você é Porque eu já barraqueira tô mesmo. estressada, Marina. eu tô por aqui com essa situação, porque não tem condições. Na hora de estar precisando, teve, né, a boa vontade, né, a disposição de ir até a minha casa, na hora que está me devendo, não quer me pagar, eu preciso do meu dinheiro. Quero nem saber. Dona Penha, Quero meu dinheiro. Como que você está se sentindo nessa situação? Muito mal, porque, né, meus afilhados, depois, a gente tinha uma aproximação. Aí acontece uma história dessa. Não dá justificação, não querem conversar. Sentimento? Você está sentindo o que nessa história, com essa situação? Sentimento de perda por 2 vezes, né? Primeiro, uma dívida enorme e segundo, né, dos dois, né? Porque na realidade, né, eram os meus afilhados. Então são 2 perdas assim para mim. Eu não quero estar passando por esse constrangimento. Não queria estar passando por isso. Então o que é que falta? Cheguei lá para conversar, não querem conversar ainda por cima, se escondem, Não né? querem conversar, não. Calma, Não se calma, propõe Henrique. a nada. Então eu preciso ter uma Marina, a vamos, gente precisa olha a chegar ofensa. numa solução. Porque Certo. do meu lado tá terrível. Então, Penha, só para eu tentar repetir um pouquinho o que você trouxe, é que você foi procurado, então, por eles, para que você pudesse fazer um empréstimo para que eles quitassem uma dívida Exatamente. da casa, pudesse quitar a casa, e você assim o fez. Passando um tempo, eles deixaram de pagar essa dívida, mas não lhe procuraram, e você também está em dificuldade E por os causa juros dessa são dívida. enormes. É isso que você colocou? Exatamente. E o seu sentimento é um sentimento de perda por conta da situação
tanto econômica, a situação do dinheiro, da dívida, mas também por serem afiliados, Exatamente. né? Você é a madrinha de É uma casamento. situação muito constrangedora, né? E você está, então, se sentindo constrangida com isso. É isso? Então, por isso que eu me propus estar aqui agora, para conversar, né? Mas você vê, as ofensas são assim. Mas nós vamos conversar. Então, agora nós vamos ouvir, tá, Penha? Obrigada pela sua colocação. Nós vamos ouvir a Marina, né, e o seu Francisco. E aí a gente vai lembrar do compromisso de ouvir sem interromper. Nós combinamos, isso não aconteceu no início, mas eu acho que agora a gente está mais tranquilo. Então, podemos? Sim. E o que aconteceu para vocês? Conta para a gente um pouquinho e como é que vocês se sentiram? Maria, Francisco. Bom, acho que o problema você já tem conhecimento, né? O que é. Só que a gente deixou de pagar porque a gente está sem condições mesmo. Sem condições mesmo de pagar. O que aconteceu? Eu, a Marina e nossos filhos sabem a situação que a gente está passando. Eu fiquei desempregado. Marina também não está trabalhando. Então a gente não tem como pagar essa dívida. A gente está ralando pra caramba. A gente está correndo atrás. A Marina trabalhando fora. Eu estou fazendo vários bicos para a gente conseguir pagar esse dinheiro. Eu quero pagar, eu tenho vontade de pagar esse dinheiro, mas por enquanto a gente está sem condições de pagar. Veja só. Aí Não, você Penha, tá. Escuta Penha, só. Penha, vamos Você vamos tá aguardar, colocando isso aí, Penha. mas você Não, foi só um até- minuto, Penha. Escuta. Não, agora é a vez dos dois. Você vai aguardar um pouquinho Tá vendo e você como vai é que ter ela um é? outro momento para se colocar também. Guarda, lembre aí o que você vai falar. Então, continuem, por favor. Mas a gente não imaginava que ele fosse perder o emprego, né? Em nenhum momento a gente imaginou que ia acontecer isso. Ele tinha até recebido uma promoção no serviço, né? Então a gente contava que daria para pagar tudo. Só que depois, de repente, ele perdeu o emprego, E a gente eu fica não sem condições de trabalhava, pagar. e aí a gente ficou sem condições de pagar. Em nenhum momento ela veio atrás saber o que a gente estava passando. Eu que não fui. Veio atrás de saber da dívida. Ela, por ser madrinha, em nenhum momento veio saber o que estava acontecendo na família da Humilhou gente. ela na rua, e elas se encontraram na rua e ela Me fez chamou de humilhar ela, caloteira. entendeu? Fiquei dizendo que eu tava passeando Isso no é um shopping. caloteiro. Eu tava. Penha, só um minuto. Eu não tava tenha passeando no paciência. shopping passeando, não, minha filha. Eu tava entregando currículo, tá? Eu tava atrás de serviço pra pagar essa dívida, tá? Porque você acha que eu durmo com ela na minha cabeça todo dia? Você tá muito enganada. Mas em nenhum momento você Só me um minuto, procurou. Penha, Nem só um momento. minutinho. Continua, dona Aline. E como que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo? Sim, com a gente essa tá muito situação? Eu tô me sentindo muito mal, né? Porque eu quero pagar, eu tenho vontade de pagar. A gente não tá dormindo à noite por causa dessa dívida. Mas, que nem eu te falei antes, a gente tá tentando correr atrás desse dinheiro, mas a gente não tá conseguindo. Ó, eu sinto vergonha. Às vezes quando eu vejo que ela Não tá parece. vindo. Quando ela tá Calma, vindo de Penha, uma. Quando ela sem tá vindo por ofensa. uma rua, eu já até desvio pra não encontrar com ela, não tenho coragem de olhar na cara dela, Porque você está... devendo e Com a vergonha, né, e dela, assim, né, não de sei como não é que a pagar, gente não vai poder pagar pagar. isso, né? Uhum. Eu tô fazendo umas diárias, né? Mas não tá sendo suficiente nem pra gente se alimentar direito. Vocês colocaram, então, que procuraram pela dona Penha para que ela pudesse fazer um empréstimo, porque vocês receberam uma proposta para quitar a casa. Isso. E ela, então, fez esse empréstimo no nome dela e vocês, então, inicialmente pagaram. Uhum. Mas só que depois, o senhor Francisco ficou desempregado e vocês não tiveram como pagar. Né? Estão se sentindo, então o sentimento é um sentimento de vergonha, vocês não estão dormindo à noite por conta dessa dívida, mas que vocês têm vontade, muita vontade de poder pagar. Vontade de pagar.